Então, vamos lá. Ó, então, a gente está discutindo os tormentos voluntários. Então, a característica principal que a gente tem visto, ó, é o tipo de sofrimento que enfrentamos, mas que a causa acontece porque eu quero. Depende de mim. É aquilo que voluntariamente está na minha vida. Então, nós passamos por duas histórias. Ó. A gente viu a história do mancebo rico e a gente viu a história do Bartolomeu. Então, nós percebemos que a questão lá era a escolha que o mancebo fazia. Ele valorizava muito as escolhas dele e aquilo que ele queria conquistar. Porém, aquilo deixava um vazio na sua intimidade. Bem parecido com questões que todos nós temos no nosso dia. O Bartolomeu, a mesma coisa. Ele tinha muitas preocupações. Então, ele preocupava com o trabalho, ele preocupava com a questão da mãe já ter falecido, ele preocupava com a dificuldade que ele tinha com a família. Então, ele falava de tudo isso. Mas ele só encontrava alguma alegria, alguma felicidade no futuro. Então, ele ficava esperando assim, ó, um dia vai ser melhor. E quanto mais ele fazia esse um dia vai ser melhor, mais agravava o sintoma. Porque se eu fico projetando um futuro sem semear presente, eu já sei que não vai existir futuro. Então, isso aumenta a angústia. E isso é uma coisa que muitos de nós temos o vício de fazer. Se Deus quiser, um dia vai ser. Mas o que na prática eu tenho feito hoje para esse dia chegar? Se eu não faço nada, como é que esse dia chega? Então, olha só, é uma esperança construída a partir da ilusão. E nós somos muito intensos em fazer esse tipo de elaboração. Então, essa era uma questão do Bartolomeu, que também faz parte das nossas construções. E aí, para a gente continuar, então, esse item, nós vamos pensar duas coisas para a gente ver se entende de vez agora, para poder seguir. Eu sei que o fundo não vai enxergar aqui, que tem um bonequinho desenhado, né? Não? Dá para enxergar daí? Dá? Ai, que bom. Então, é o seguinte, ó. Toda vez que a gente fizer um pensamento egoísta, que essa for a base, a gente vai fazer uma energia que me fecha, me isola do resto. Eu fico para mim. Então, se a gente for pensar em energia, o movimento aqui é um movimento centrípeto. Vem tudo para dentro, fecha. Toda vez que eu construir no amor, eu vou expandir. Então, vai fazer uma energia centrífuga. Por que eu preciso entender? Porque na hora de falar, a construção da nossa fala, parece que não tem nada errado. Parece que eu estou falando uma coisa normal. Só que a minha sensação é de solidão e isolamento. Então, eu preciso habituar a fazer essa aproximação da intimidade para começar a compreender qual é o movimento que está acontecendo em mim. Porque, olha só, qual é o grande problema nosso no tormento? Eu sofro e não sei por que sofro. E eu acho que todo mundo vai ter isso. Eu acho pouco provável que alguém se salve daqui. Então, o que a gente fala? Ó, eu tenho um vazio, eu tenho um incômodo, mas eu não sei por quê. Eu estou fazendo tal coisa, eu faço de tudo, eu estou tentando, mas eu não consigo sair disso. Então, essa é uma característica do tormento. Eu não tenho consciência do que está acontecendo. Eu só registro a dor.
Por que será que eu não tenho consciência? O que está acontecendo comigo? Olha só. Na fase pós-tormento, eu vou ter conflito. Eu sofro, sei que eu sofro. Sei que eu estou fazendo uma coisa que eu não deveria fazer. Então, começou agora 2 forças em contraposição. Eu já tenho um recurso que contrapõe a isso que eu quero fazer. Gosto, mas não devo. E a outra me puxa para o que eu devo. Essa luta é conflito. Então, no conflito, eu já tenho consciência do que precisa ser. Eu só não tenho muita vontade, mas eu já sei. No tormento, eu não tenho, porque eu ainda não construí esse bem para contrapor. Então, eu só tenho esse movimento que fecha, aprisiona e traz dor. Mas eu ainda não identifiquei. Então, eu só fico de sintoma, sem clareza. Quando que isso vai mudar? Quando eu cansar. A hora que eu falar, deu para mim. Não quero mais. Chega. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Olha, alguém já cantou isso? Então, se eu não tiver essa disposição, eu vou ficando aqui. Então, o que está faltando aqui? Construção. Por isso que é só incômodo. E por que voluntário? Porque eu fico alimentando essa força que vai me fechando. Então, isso eu vou ter que agora começar a elaborar, porque é uma compreensão do movimento que acontece em mim. Então, às vezes, a gente fala isso em figuras aí do dia a dia. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Quando a gente fala das construções do amor, então, se eu falo que eu gosto do passarinho, eu vou deixar ele trancado na gaiola ou eu vou deixar ele livre? Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, né, deu uma trava. Porque quando a gente fala de gostar, de amar, é assim, ó. Vem aqui. É meu. Eu cuido. Eu faço. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Sai não. Ó, eu tranco na gaiola e pego para mim. E chamo isso de amor. Só que qual é o movimento que eu estou fazendo? Eu estou tentando trancar ela aqui com essa força. Pergunta. Ela vai gostar ou vai começar a ficar muito desconfortável? É esse o movimento. Só que, para mim, a minha impressão é que eu estou fazendo o melhor que eu sei. Estou me esforçando tanto, gente. Eu agrado, faço de tudo por essa menina. Ela fica esperneando que ela quer vir cá, que ela quer... Ó. Daqui a pouquinho, ela vai sentar lá na última fileira. Só que eu vou continuar falando que eu estou agradando, que eu estou cuidando. Eu não estou conseguindo perceber. E aí, o que essa energia vai fazendo comigo? Um isolamento. Então, eu não entendi, eu vi que ela saiu, mas eu não estou entendendo por que ela saiu. Se eu fiz de tudo por ela, o que está acontecendo? Mãe faz muito isso. Eu fiz de tudo, cuidei tanto. Aí foi passar o Dia das Mães na sogra. Vou chorar até dezembro por isso. É meu, eu cuido, porque eu quero esse passarinho livre na minha gaiola. Saiu da minha gaiola, não gosto mais. Só que, olha só, eu cuido, eu faço de tudo e me confunde. Porque, para mim, parece que eu estou falando de amor. E eu não estou falando de amor, eu estou falando de egoísmo. Eu estou prendendo. E isso, se eu não for percebendo no movimento de energia que acontece,
eu vou ficando confusa. Porque, é um tormento, tem um sofrimento intenso, sou eu que alimento o sofrimento e eu não tomei consciência. Então, acontece com ela. Aí ela vai embora, acontece com ela. Aí ela vai embora, eu não tenho sorte. Eu acho que eu nasci para ficar sozinha. É a minha prova. Né, não? Quem não se envolve, não se desenvolve. A gente nasceu, foi para relacionar mesmo. Mas eu preciso entender que movimento é esse que fica repetindo. E enquanto não investigar para entender, eu vou repetir. Então, quando a gente fala assim, a lição vai ficar sendo repetida até eu compreender. Só que ela tem um custo, essa repetição. Então, é atenção nesse processo íntimo que agora a gente vai se esforçar. E vê bem, é uma coisa muito particular de cada um. Então, vamos lá. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar. Porque a felicidade sem mescla não existe sobre a terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia, pelo menos, gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes. Então, vamos pensar aqui. Eu vou apertar a Gi, mas não, o carro vai embora. Se eu começar a fazer muito isso, olha só, qual é o prazer que vai ter aqui? Para ela, já era. Por que será que eu estou fazendo isso? E ainda repito, porque me dá prazer, que se não desse eu parava agora mesmo. Então, olha só. Mas qual é o prazer de pegar para mim? É um prazer que vem do egoísmo. Gente, a gente não gosta de falar é meu. Eu mando. Eu posso. Então, isso tudo dá um prazer. Mas qual prazer? Um prazer doente, porque vem de um vício. O vício que nasceu do egoísmo. Então, como todo prazer, quanto mais eu faço, mais eu quero fazer. Então, isso vai agravando, agravando. Chega uma hora que o aprisionado naquela gaiola sou eu. É a hora que a gente fala assim, eu estou sentindo isolado de tudo. Porque eu fechei tanto nessa repetição que parece que a minha volta agora não ficou nada nem ninguém. Se eu buscar nesses prazeres, eu não vou achar. E aí, eu fico naquele vazio. Então, eu vou começar a repetir coisas para tentar acalmar isso que eu estou sentindo. Por isso que ele fala, vai ficar procurando agora em coisas materiais, mas não vai achar. Então, isso vai agravando o meu tormento. Imperecíveis, em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo. É ávido de tudo aquilo que o pode agitar e o perturbar. E coisa singular, parece criar propositadamente
tormentos que não lhe cabe senão evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Então, lembra que toda vez que a gente está lendo um texto do Evangelho, a gente está lendo um texto de um especialista no assunto. Por que será que ele falou de ciúme e de inveja? O que vocês imaginam? Que, com certeza, é um tema comum à expressiva maioria de todos. Dificilmente a gente vai achar alguém que não tenha. Então, por isso ele está trazendo, que é justamente para a nossa reflexão, para a compreensão do que isso vai fazer. Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce, senão para eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar, nos insensatos como eles, a cólera do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenena sua vida. Por que eu vou ter que deixar? Porque essa construção será abandonada. Não tem como evoluir sem expandir. Então, eu consigo permanecer por um período assim. Não dá para ficar assim. Então, por mais que eu tente fazer situações, coisas, para conseguir ir aprisionando tudo o que eu quero no meu poder, fatalmente, uma hora, eu vou abrir mão disso. Não porque de fora alguém vai impor, mas porque eu não vou suportar essa construção. Isso é extremamente desconfortável e muito difícil de ficar. Então, seja agora ou depois, eu vou abandonar tudo isso. Só que quanto antes eu começo esse processo de reconhecimento e mudança, mais fácil. Quanto mais eu demoro, mais difícil, mais trabalhoso, para que eu possa reparar tudo aquilo que eu vou deixando à minha volta. Não é a eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, isso, penso que é outro ponto muito importante para a gente prestar atenção. Inveja e ciúmes traz muita dor e muito sofrimento. Mas muito, 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 muito. Porém, o que ele está alertando? Que essa colocação, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, não se aplica para esse sofrimento. Por que não? Porque é um sofrimento voluntário e o quê? Causado por mim mesmo. E inconsciente. Mas o que mais? Porque eu alimento um vício. E o vício me faz sofrer. Mas o vício não me leva a um passo de crescimento. Então, eu vou permanecer sofrendo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E isso pode durar por muito tempo. Por isso que ele está falando, esse é um tipo de sofrimento que, apesar de intenso, não é nesse que eu vou encontrar a bem-aventurança. Lembra quando a gente disse, mas para vencer o meu vício, eu vou ter um outro sofrimento agora,
que é o sacrifício de limitar isso em mim, abrir mão e modificar. Esse sofrimento me traz consolação, porque tão logo eu consiga dar um passo, eu estou construindo um equilíbrio em mim em relação à lei de Deus. E isso me consola, porque me pacifica, me fortalece. Então, é uma luta que vai ter resultado. Esse daqui é um sofrimento que fica por ele mesmo. Não vai mudar nada. Tudo vai permanecer exatamente como está. E, de novo, começa. E, de novo, começa. Esse é o grande alerta que ele está fazendo. Ó. Não é para esse tipo de sofrimento. Então, esse é um sofrimento que não vai nos levar a lugar nenhum, a não ser o sofrimento mesmo. E daí a importância dessa compreensão para começar agora a identificar e conseguir fazer diferente. Porque seus cuidados não são daqueles que têm sua compensação no céu. Ou seja, eu não estou fazendo uma construção do bem, eu só estou fazendo um exercício de egoísmo. E toda vez que eu exercito o egoísmo, mesmo que por fora pareça, não vai dar resultado. Porque parecer não serve, tem que ser. Então, aquilo que não é o bem, já se constitui um mal. Então, a gente não vai conseguir achar agora a definição que fala assim, ó, coluna no meio, em cima do muro. Ou é uma coisa, ou é outra. Então, tem que ser definido. E isso é bastante importante, porque se eu não identifico, eu fico uma pessoa muito confusa. Então, é que nem quando a gente fala assim, ó, você gosta de fulano ou não gosta? Ah, mais ou menos. O que é mais ou menos? Sim ou não? Ah, então, sim ou não? É muito nosso isso. Tentar falar que é mais ou menos. Ah, não, assim, tanto faz. Então, não. Ó, então, isso dá trabalho. Mas quando eu identifico, ó, não gosto. Gosto. Não significa que eu estou falando que a culpa é dela ou que ela é um problema. Eu não gosto. Agora eu vou investigar porque eu não gosto. Então, isso foi importante, porque eu conheci um limite meu a partir do que eu senti por outra pessoa. Agora, se eu fico assim, mais ou menos, tanto faz, o que eu tenho que fazer com isso? Nada, fica desse jeito, não vira, sofre. Então, a definição é fundamental. Por quê? Porque é um processo de aproximação de quem sou eu. Então, às vezes, eu tenho uma impressão que eu sou uma pessoa calma. De repente, eu vou trabalhar com alguém, falo, meu Deus, está dando. Eu pensei que eu fosse. O que essa pessoa me ensinou? Que eu não sou. Então, olha só, precisou daquela pessoa vir perto para eu entender que aqui tem uma fragilidade, uma grande dificuldade, porque até então parecia que estava tudo certo. Eu entendi esse ponto para mim difícil. Então, ó, o problema não está lá fora com ela, porque foi ela, podia ser outra pessoa, mas essa presença sinalizou onde tem uma dificuldade. E agora, num processo aqui dentro, eu vou começar a questionar, mas o que é que ela faz que me irrita tanto? Por que ela me incomoda? Então, assim, agora é comigo. Então, agora eu vou descobrir qual o motivo. E aí eu vou perceber que o motivo tem nada a ver com ela, porque é todo dentro de mim. Então, foi importante descobrir, porque a minha impressão é que eu conseguia fazer uma coisa que o estímulo mostrou que não é possível.
E eu não tinha consciência disso. Então, eu não me conhecia. Eu não sabia disso. Hoje foi uma informação a meu respeito. Então, tem uma música que o coral canta que diz assim, ó, gratidão àqueles que mostram quem somos. E muitas vezes são essas pessoas que vão sinalizar quem eu sou de verdade. Porque ela mostra exatamente onde está a fragilidade, de onde eu não consigo dar mais um passo. Quando a gente começa a conviver com essas pessoas, a primeira coisa que a gente faz é querer se afastar. E eu estava pensando aqui, quando a Luciana está falando, eu acho que a gente se afasta, não por causa da pessoa, mas porque a gente começa a perceber quem nós somos. E aí a gente se entristece, ou algum outro sentimento, com a gente mesmo. E aí a gente quer se afastar, né? Minha cola. Você não sabe o que fazer com ela, né? Você fica, oh, meu Deus, o que eu faço? Né? Ó, ela disse assim, a gente não sabe o que fazer. Como é que eu vou fazer agora? Ô, gente, por que eu não sei o que fazer? Ó, muito bem, porque eu não tenho experiência no bem. Por isso que é tormento. Se eu já soubesse perdoar, eu perdoava. Se eu já soubesse tolerar, eu tolerava. Eu não sei o que fazer. Então, o que eu vou fazer para acalmar o incômodo que ela me traz? Vou repetir um vício que me dá prazer. Vou falar mal dela. Porque aí eu ganho um prazer que alivia um pouquinho a dor, mas eu estou repetindo o vício que para mim é bastante conhecido, que eu sei fazer de cima para baixo, de frente para trás, de um lado para o outro, de cá para lá, do avesso, do direito. É a minha experiência. Agora, para decidir tolerar, não, mas vou ter que fazer uma estratégia louca. Vou ter que pensar, hein? Aí a gente vai entender na parábola quando Jesus falava assim, ó, mal e preguiçoso, porque a gente olha para a pessoa e fala assim, preguiça dela, hein? É preguiça mesmo. Que para relacionar com alguém que eu vou ter que aprender a tolerar, eu vou ter que trabalhar muito na minha intimidade. Eu vou ter que descobrir em mim qual é o limite. Porque o problema não está nela, está em mim. Ela chega cantando, arrasta a cadeira, e a gente é assim, ó. Vou catar essa cadeira, vou jogar na cabeça dela. Assim, ó, tudo que a pessoa faz, vai? Então, peraí, o problema não está lá, o problema está aqui. Por que isso me irrita? Por que isso me incomoda? O que está acontecendo aqui? Aí eu vou fazer todo um processo que dá muito trabalho. Mas a gente gosta de um sossego, né? Ó, mas não é sossego de ambiente. A gente gosta de sossego de espírito. Eu quero que ninguém me incomoda, para eu não ter que mudar nada. Para eu continuar sendo exatamente como eu sou. Do meu jeitinho. Fala. Precisa falar alto, não precisa. Eu já entendi, você fala alto, já entendi. Porque aí, se fica tudo do jeito que você quer, você não tem que mudar nada, ninguém te incomoda. É. A Lúcia. Exatamente. E descobrir isso é importante para mim, não para o outro, né? Eu é que preciso saber por que que o outro me incomoda tanto. Então, se a gente... Ó, se a gente for pensar aqui nos menininhos, vamos pensar o seguinte, o em branco somos nós. Como seria o desenho
da minha energia. O que eu reconheço que circula em mim? Quanto tem de inveja e ciúme? Isso circula? Acontece. E olha só, às vezes, na minha habilidade, como somos muito inteligentes, a gente arruma umas coisas assim, ó. Eu estou aqui conversando com as duas. Aí eu percebo que está muito, mas eu não quero que elas percebam o meu ciúme. Então, eu vou fazer uma outra coisa que é com egoísmo que faz. Não queria mesmo. Então, ó, quem viu de fora não viu crise de ciúmes. Eu fiz uma coisa que a gente fala assim, ó, indiferença, deu um gelo. Só que eu sei que eu fiquei enciumada, me senti trocada, preterida, excluída. Vocês conhecem isso? Entenderam? Então, ó, aqui fora ninguém viu a crise. Os distraídos nem viram a indiferença. Mas eu sei que aconteceu. Então, essa informação aqui é fundamental para que eu me conheça. Às vezes elas nem perceberam. Elas não estão nem sabendo que eu estou meio de cara virada com elas. Nem registraram. Eu sei. E essa informação é preciosa para que eu possa trabalhar comigo. E isso vai me contar como é que funciona a circulação da minha energia. Então, às vezes, ó, eu não estou habituada a fazer esse registro. Aí, acaba o dia, eu falo assim, nossa, ai, que dia pesado, estou com uma dor de cabeça, com dor de estômago, estou sentindo mal. Eu não sei falar que hora que foi, o que aconteceu. Ó, porque eu estou distraindo com outras coisas para não dar nome nisso. E eu preciso começar agora a fazer um processo de vigilância e entender, ó, o que aconteceu aqui? E o que eu fiz com isso? Porque senão eu não vou ter proximidade de mim. E aí, para não doer, não vai ter jeito, mas doer menos, eu vou justificar. Ai, não quero contato com gente complicada, não, gente, nossa, deixa isso para lá. Nossa, melhor assim. Não foi melhor, eu não gostei. Então, eu estou inventando um monte de desculpa para não colocar o nome certo. Então, essa informação eu não posso desprezar, porque ela diz respeito a mim, então é importante. Então, uma das coisas que eu preciso me aplicar é o seguinte: qual é o padrão meu de funcionamento que incomoda as pessoas à minha volta? Então, acho que todo mundo vai ter uma experiência dessa. Às vezes está tudo mais ou menos bem em casa. E a gente sente que não está podendo com a gente mesmo. Lá em casa eles falam assim, ó, ixi, mas hoje você está a mais mesmo, hein? Aí você vai se tocando, você vai vendo que está. A água pinga na torneira e irrita, o outro fala e irrita. Então, assim, você vê que está errado. Breca. O que eu estou elaborando sem parar, que está incomodando a mim e a quem está à minha volta? O que é que eu faço que desequilibra quem está comigo? E, às vezes, a gente encolhe, a hora que a gente começa muito com isso, e alguém reage com muita força, a gente fala, opa, deu errado. Vou parar. Vou parar de fazer o quê? Qual era o padrão que eu estava repetindo? O que acontece? Porque isso eu tenho que agora habituar a fazer a leitura. E quando a gente destempera daquela desequilibrada, qual é o padrão que aparece? Eu fico chorona dramática, saio quebrando tudo, chutando porta, começo a querer culpar todo mundo. Qual é o padrão que se instala na hora que eu desequilibro? Porque, às vezes,
nem desse momento extremado eu sei contar de mim. Então, ó, quantas vezes eu já fiz determinada coisa que foi só me dar aquela desequilibradinha, o padrão voltou. Ele sai do meu controle. O que é tão forte assim que um segundo de distração ele aparece? Então, isso é importante. Ó. Às vezes, vai ter pessoa que vai falar assim, eu não grito, mas hora que alguém provoca, eu viro a cara. E isso vai durar, bobear até o fim da vida. O outro é assim, ó, falou A, eu já falo BCD. Esse é conhecido, hein? Ó, tem outro que falou A, já vai chorar. Então, assim, o que é que quando me desestabiliza, o padrão aparece? E aí, como é que eu alimento esse padrão? Qual é o tipo de pensamento que está por trás disso? Porque senão, ó, se nem esse eu conheço, ó como a gente fica longe de nós. Por isso que é bastante perigoso quando eu falo assim, eu me conheço. Conheço nada. Se a gente conhecesse, a gente já estava muito melhor. Então, eu preciso habituar a essa leitura da intimidade para entender qual é o problema, para depois eu conseguir pensar numa solução. Porque se eu não identificar, como é que pensa numa solução? Para uma coisa que eu não sei. Oi. Pode ser. Então, eu penso que assim, ó, na verdade, perceber, aceitar, refletir. Então, mas precisa ver assim, ó, como cada um vai construir esse caminho. Oi. Não, você é uma pessoa só. Agora, todos nós temos conquistas e dificuldades. Todos nós. Agora, dependendo do lugar que eu estou, eu tenho um interesse em domar essa dificuldade para ninguém perceber. Dependendo com quem eu estou, eu vou mostrar a dificuldade. Quantas vezes a gente já falou assim, se quiser, eu sou assim. Não vou mudar. Quer, aceita, não quer, sai. Entendeu? Então, olha só, eu estou falando para o outro assim, ó, não vou expandir, não vou crescer, não vou evoluir, e quero estar certo. Entende? Então, assim, a gente faz muito isso, mas não é em todo lugar. Eu sei onde eu faço e sei com quem eu faço. Então, todo mundo... Agora, essa mesma pessoa vai ter muita coisa boa. Por isso que eu falei, ali no desenho, ó, vê, tem 2 núcleozinhos, o resto, coloridinho, é tudo virtude. Então, assim, nós já temos muitas coisas boas, já sabemos fazer muita coisa muito interessante. Mas qual é o meu problema que tem atormentado, que tem me trazido esse vazio, esse desconforto, e que eu falo assim, ó, o que é isso? Eu não estou entendendo o que eu estou sentindo, isso fica aqui. Então, mas se eu não começar a fazer essa ausculta, eu não vou entender, e aí vai ficar. Oi. Por que vamos supor, o Marcelo faz uma coisa para mim e para mim não é normal. Aí o Edão vem e faz a mesma coisa e eu já estresso com ele, já me descontrolo. Isso é uma coisa que terão muitos fatores. Depende do tipo de relacionamento. Depende da expectativa que você criou em relação àquela pessoa. Depende do quanto você gosta daquela pessoa. E depende do que já tem construído entre vocês. Então, quando ele trouxe a questão do ciúme e da inveja, é porque isso é para prestar muita atenção. Então, a gente não pode mais ler o Evangelho e olhar para comportamento, porque aí a gente fica confuso. Então, eu tenho que ler o Evangelho e olhar para o sentimento. Então, ó, no ciúme, o que é que vai acontecer? Eu quero
que você me ame, mas tem que ser mais que todo mundo. Não pode ser igual, tem que ser mais. E para confirmar que é mais, eu vou te testar todo dia, várias vezes. Vocês conhecem isso? E se a pessoa não corresponder do jeito que eu estava esperando, o que vai acontecer? Pronto, era amor, agora eu já te odeio. Acabou. Então, olha só, essa relação vai ser cheia de dor o tempo todo. Porque eu preciso ir apertando para ver o outro sofrer, porque a hora que ele sofre, me dá o prazer mórbido de falar, então gosta. Então eu volto. Aí fica mais ou menos bem. Estou achando que está muito bem, muito expansivo, muito saidinho, vamos arrumar um rolo. Porque lembra, olha qual que é meu movimento. Então eu amo, mas você tem que ser meu. E se eu sentir que não é, eu vou ficar testando. E se não for, então está tudo acabado. Com o namorado é assim, com o filho a gente fala, cata suas malas e vai embora. É assim. Só que aí, por isso que eu acho que fica confuso. No comportamento isso não vai aparecer. No comportamento eu vou fazer assim, ó. Vem cá, fiz que bolinho que você gosta. Ó, sabe aquilo? Ó, eu vou ficar criando situações que são uma verdadeira armadilha para paralisar essa pessoa. Ela tem que ficar aqui, ó, aprisionada no círculo que eu estou definindo. O que vai acontecer se eu combinei que era do trabalho para casa e ela decidiu parar em algum lugar e não me avisou? Já era. Já era. Não foi isso que nós combinamos. Olha lá, pronto, o amor já se alterou inteirinho, já deu errado. Por quê? Porque saiu daquela paralisação que eu construo para escravizar. Então, normalmente, qual é a queixa desse daqui? Estou sugado, sufocado, está pesado, não estou mais aguentando, é muita pressão. Mas o daqui fala assim, ó, eu passo o dia pensando nela. Até a marca da toalha que ela gosta, eu estou comprando agora. Eu como arroz integral porque o que ela prefere não é nem mais o que eu quero. Como assim? Não estou entendendo. Não, era uma estratégia para paralisar. Eu me antecipo à vontade dela para ela não ter movimento. Eu faço, fica quietinha. Vai só até onde eu deixei. Então, no comportamento, parece que eu sou muito preocupada e cuidadosa. Então, eu não entendo por que a reação é essa. Mas, na verdade, eu não autorizo ela a sair do círculo que eu fiz. É minha escrava. E ou aceita a escravidão, ou está tudo acabado entre nós. Ó, vamos dizer, não é que seja um comércio, na verdade, essa pessoa, ela quer muito ser amada. Só que ela esquece que é dando que se recebe, mas dando amor. Como ela não tem essa experiência, ela dá coisas, para as coisas aprisionarem e ficar para ela. Só que isso abre um vazio cada vez maior. E aí o sofrimento aumenta. Por isso que ele falou, é inegável que vai ter um sofrimento. Só que é um sofrimento que só me aprisiona, não me liberta. Por isso que a situação fica esse tormento. E quem é que vai ficar alimentando isso o tempo todo? Eu. Voluntariamente, vou ficar aqui repetindo. Na questão do ciúme, eu chegar e falar assim, esse comportamento me incomoda porque eu me sinto excluída, é um caminho?
porque eu acho que é um passo à frente do eu virar a cara e isolar. Não é? É uma luta para a relação continuar? Independente se o outro vai ser receptivo ou não, quando você reconhece e assume que é ciumento, é o primeiro passo da sua transformação. Então, em qualquer tratamento de vício, o que a gente fala? Qual é o primeiro passo? Reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu tenho, reconhecer que é um problema. Aí, meu segundo passo é como eu vou mudar isso. Então, nunca vai ser uma questão. Agora, ó, o outro pode fazer uma função fraternal de auxílio. Mas, se ele não quiser, a vida me trará outras oportunidades. Eu nunca fico na mão de uma pessoa, assim, porque é um processo comigo. E aí a gente vai expandindo isso e modificando. Então, a hora que eu reconheço, a vigilância de pensamento já vai tomar outro rumo. Tá. Só que aí ele fala da inveja. Ó, o ciúmes faz isso com o outro na questão sentimento. E na inveja? Se a gente depois ler com atenção, são o seguinte, ó, não é que eu quero o que ela tem. Eu não quero que ela tenha o que eu não tenho. Então, eu não quero o carro dela, eu quero que ela não tenha esse carro. Porque o dela tem que ser do valor do meu, igual ao meu. Por isso que fica um trem que é destrutivo. Eu não vou lutar para conquistar um igual. Eu vou tentar destruir o que ela tem. Também conseguir do jeito que ela conseguiu? Qualquer um passou porque estudou isso daí, foi roubado. Então, eu vou tentar, ó, descaracterizar a qualidade dela, porque ela não pode ter uma coisa que eu não tenho. Porque a inveja é focada no eu, não no outro. Eu sou a referência dela. Eu quero que ela só possa ir até onde eu já fui. E aí, de novo, vai doer. Então, como vai doer, eu vou diminuir. Só que nessa tentativa de diminuir, eu vou fazer de novo um vício, que é ficar maledicente ou criando situações para dar problema para ela, para ver se ela perde. Sabe, fazendo uma armação? Então, sabe quando a gente fala assim, nossa, quando você for ter alguma coisa, não conta? Não. Porque o que a gente fica temeroso? Desse poder de destruição, que o outro vai armar para tirar. Não conta que ele corre na sua frente e faz primeiro. Não fa... Então, a gente vai criando um ambiente que fica muito difícil. Oi. Eu acho que é interessante também. Primeiro, a gente vai pensar o seguinte, ó, o evangelho que está sendo posto hoje aqui para nós, que nós estamos bem próximo de um ano, fevereiro agora faz um ano que nós estamos no mesmo capítulo, né? Ele é para nós. Então, o que está sendo falado hoje serve para nós. E nós precisamos encontrar em nós esse evangelho, o que ele está falando. Então, quando ele fala assim, ó, que nós somos invejosos, nós precisamos encontrar aonde está a nossa inveja. Porque eu posso falar assim, não, o meu inimigo comprou um carro. Nossa, eu não senti inveja nenhuma. O braço da minha inveja não é nessa questão. Ele foi promovido no trabalho. Nossa, mas isso foi uma injustiça. Pronto, eu encontrei o braço da minha inveja. Então, nós temos que encontrar, nós temos que sair daqui hoje pensando nisso. Aonde está a minha inveja? Aonde está o meu egoísmo? Não, eu não sou egoísta. Lá em casa todo mundo usa tudo que é meu, todo mundo... não tem problema nenhum. Eu empresto minhas coisas. Então, mas aonde pega o seu egoísmo? Porque você é egoísta. Porque senão esse evangelho, ele não estaria posto para nós. Então, eu acho que a gente precisa reforçar isso. Aonde está isso em mim? Porque, às vezes, quando a gente entra nesse tipo de discussão, a gente fala assim, nossa, preciso chegar em casa e falar para minha mãe isso aqui. Não é para sua mãe.
Fique tranquilo. É meu mesmo. Tá? Então, olha só. Vai ficar a nossa lição de casa da semana. Como modificar? E como se faz isso? Então, a Cristina deu uma sugestão da gente seguir isso daqui, ó, perceber, aceitar, refletir, decidir para agir. Eu penso que se conseguirmos identificar em nós o que é que está atormentando, já vai ser um passo bem importante. Temos recebido muito conhecimento, né? Então, não é muito simples lidar com um vício que faz tanto tempo que está conosco. Mas quando eu reconheço que eu também preciso de muitas fontes para me abastecer, eu começo a entender que se eu preciso, ela também precisa. Então, não dá para ser só comigo o tempo todo. E que é natural que ela queira outras coisas. E que isso não significa não gosto. Isso é só necessidade. Eu não consigo fazer tudo por uma pessoa, isso é impossível. Então, é um processo de ir reconhecendo o que eu posso, o que eu não posso, é uma aproximação comigo. Para depois eu pensar o que eu já posso fazer para modificar. Lá no fim, a resposta é fácil. Fazer caridade. Porque fora dela não há salvação para nada. Mas especificamente, para esse meu tormento, qual é a caridade? Porque se for essa questão do ciúme, e às vezes num relacionamento, eu vou falar assim, ó, eu vou na sopa, eu ajudo em tal lugar, eu faço tal coisa, e esse vazio não acaba nunca, eu não melhoro. Então, porque isso não está fazendo com que eu modifique o jeito de pensar que alimenta essa situação. Então, eu estou fazendo uma coisa meio que aleatória, por fazer. Estou fazendo, mas está muito inespecífico. Então, eu preciso ser mais específica, identificar. Por isso que ficar nesse processo, observar a reação, a hora que eu me destempero, o que acontece, para que aí eu possa compreender de fato o que, qual vai ser a ação que vai me auxiliar. E muitas vezes é alguma coisa simples. É só falar assim, ó, eu vou abrir mão. Não precisa ser do meu jeito. Pode ser diferente. E eu vou me esforçar para aceitar o jeito do outro. Outro ritmo. Mas eu preciso aprender. Quem faz dança sabe exatamente do que eu estou falando. Tem gente que não consegue entrar no ritmo da gente. Ou a gente vai para o ritmo da pessoa ou acaba tudo. E, às vezes, a vida coloca a gente numa dança que eu preciso entrar num outro ritmo que é bem diferente do meu. E, de repente, eu falo assim, não é que esse negócio é interessante? Aprendi uma coisa que eu não sabia. Eu posso fazer mais leve que dá certo, mas eu preciso aprender e aceitar que do jeito do outro pode ser. Mas eu preciso antes identificar, porque senão eu fico ali paralisada. E aí, qual é a solução que eu vou achar? A conhecida. Assim não dá mais, eu paro aqui. Parar aqui a gente já parou muitas vezes. Então, ó, é mudar o olhar. Eu vou olhar agora dentro de mim, para conseguir fazer essa identificação. Lição de casa, hein?